Com muita alegria e muita gratidão a Deus, cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Estamos gravando hoje a leitura diária da nossa lição 9 da nossa revista editada pela CPAD, Revista de Adultos, no segundo trimestre deste ano. Estamos estudando os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista deste trimestre é o amado pastor e professor Gesiel Gomes. Leitura diária de sábado está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5. E na mesma epístola, capítulo 11, versículo 27. O tema que vamos discorrer no nosso breve comentário: o jejum como um ato deliberado e voluntário. Leiamos então o texto sagrado de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Está escrito: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. E na mesma epístola, capítulo 11, versículo 27, o apóstolo fala: em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes com fome, sede, em jejum, muitas vezes com frio e nudez. O apóstolo Paulo, defendendo seu apostolado das críticas de alguns judaizantes que queriam pôr em dúvida sua autoridade apostólica, demonstra o quão espinhoso é o trabalho do verdadeiro apóstolo de Cristo. Ele demonstra situações várias que lhes causaram sofrimentos físicos, psicológicos e emocional, pois o inimigo da obra de Deus lança mão de todos os recursos que possa desanimar um obreiro do Senhor e fazê-lo fracassar. Em meio de tantas angústias e aflições, o apóstolo buscava socorro de Deus com oração e jejum. O jejum do servo de Deus é uma arma contra Satanás? Sim, uma poderosa arma. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Assim diz o texto sagrado: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Os servos de Deus devem ter vida de oração. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, está escrito: orai sem cessar. E o jejum não deve ser olvidado. Para que serve o jejum? O jejum é uma forma de nos consagrarmos ao Senhor, de nos aproximarmos mais de Deus e de nos santificar. Desde o Antigo Testamento, o jejum é uma prática do povo de Deus. Jesus corroborou essa prática. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Está escrito: então chegaram-se ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Aos casados que desejarem praticar o jejum, recomendo a leitura da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Por favor, casados, leiam esse texto e o coloquem em prática. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.